eletromagnéticos que são emitidos aqui pelo Sol. É lógico que, como então, vocês estão vendo aqui, ó, esse que está em azul, azul claro, azul um pouquinho mais escuro, são as camadas da superfície, né, da atmosfera. As camadas da atmosfera. Então, tem lá, por exemplo, a camada de ozônio, ela existe para proteger a gente de raios gama, raio ultravioleta, né? E isso daí faz com que esses comprimentos de onda, eles não penetram na superfície física da Terra, né? Não penetram nas altas camadas, né, da atmosfera. Então, obviamente, que esse sensor não vai conseguir registrar esse tipo de informação. Pode até registrar, mas são pequenas porções que não dá para fazer nenhum tipo de análise. Seria interessantíssimo se isso pudesse acontecer, porém, né, totalmente nocivo para a gente esse tipo de, de, de informação, né, de radiação, né, então por isso que é até interessante que não aconteça. Aí, só por curiosidade, para a gente ter uma ideia, um feixe de raio de luz perspectiva que é emitido, né, uma onda eletromagnética que é emitida pelo Sol, ela demora em torno de 1000 anos para chegar na superfície física da Terra. Então, se o Sol morresse exatamente nesse momento, né, a gente teria luz ainda por 1000 anos. Tá? Só para a gente ter uma noção disso daí. É uma questão aí só para a gente ter ideia. Então, os objetos que estão contidos na superfície física da Terra são as edificações, tem estrada, tem veículo, tem vegetação, tem corpo d'água, né, tem floresta, tem uma infinidade, né, uma gama infinita aí de possibilidades, né, que a gente pode estudar, né. Cada um desses caras aqui tem um estudo aí que pode ser feito, né. Por exemplo, aqui com prédios, né, então, altura de prédios para onda de calor, estrada, que eu mostrei lá para estação de rodovia usando deep learning. Vegetação, né, estudos de biomassa, entre outras coisas, corpo d'água, também infinitas aplicações e etc. E tal, tá? Então, como eu estava falando, essa energia eletromagnética, ela se propaga no meio, penetra a atmosfera e depois vai interagir com esses objetos aqui, na superfície física da Terra. A energia eletromagnética, quando ela interage com o objeto na superfície física da Terra, ela pode ser absorvida pelo objeto, ela pode ser emitida e pode ser transmitida. Tá? Ou seja, ela pode ser emitida, não, perdão, ela pode ser refletida ou pode ser transmitida. A porção da energia eletromagnética que é refletida depois da interação com o objeto, ela retorna para a atmosfera. Então, se tiver um sensor lá que tem capacidade de registrar aquela energia eletromagnética naquele comprimento de onda, ele vai registrar. Tá? Ele vai registrar, então, ao momento que ele está orbitando naquela porção da superfície, em cima daquela porção da superfície física da Terra, e depois todos esses dados, eles vão, porque eles são sinais de potência, tá? Aqui, não, a imagem não é formada aqui no sensor, né? Então, esses sinais de potência, eles são enviados para um servidor que é lá do Instituto, aqui no Brasil, né, a gente tem um servidor lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é Campo Grande, e lá que é processado esses dados brutos. E aí, então, é formada uma imagem de satélite, tá? Seja um sensor óptico ou um sensor ativo, tá? Lógico que essa imagem ela é formada em função de todos os parâmetros envolvidos, internos e externos envolvidos do satélite, né? Porque esse satélite aqui, ele tem uma posição, ele tem uma orientação, né? Como é que ele está inclinado, como é que ele está olhando para a superfície física da Terra, em qual posição, e além disso ainda tem a distância focal do sensor, que é a distância do centro, né, do óptico do espelho, do complexo de lentes, até o sensor. E outros parâmetros lá, parâmetros de calibração desse sensor. Então, que é o que a gente chama de calibração interna do sensor, que envolve lá a distância focal da câmera e as distorções das lentes. Né? A gente tem distorção de lente radial e simétrica, né? E descentrada. Essas distorções são provocadas por N fatores que não compensa ficar falando aqui. Tem uma disciplina sobre isso daí, né, que
ministro, mas aqui não faz sentido porque exatamente por esse motivo, né? A gente é usuário. Mas basicamente esse complexo de lente ele provoca essas distorções porque o fabricante, que no caso é um robô hoje em dia, né, ele não consegue alinhar o eixo óptico do complexo de lente, né, de cada lente, e também não consegue formar lentes completamente côncavas ou convexas, tá? E esses parâmetros de orientação exterior, né, que é a posição e a atitude, não a altitude, né, a atitude do sensor no momento que ele está registrando a energia eletromagnética, né, e obviamente a altitude também, né, a distância em que ele se encontra da superfície, tá? Então esse servidor vai pegar todas essas informações, vai processar e vai entregar para o usuário, né, interessar uma imagem multispectral, hiperespectral, por exemplo, né, que é no passivo, ou uma imagem do INSAR, um Sentinel, por exemplo, um ativo, Sentinel-2, né, que o 1 perdão, o Sentinel, né, aí a gente tem lá, por exemplo, Sentinel 1 e 2, né, um é no vermelho, né, no micro-ondas, e o outro é RGB. As plataformas de aquisição de imagens, né, as plataformas, assim, as básicas, né, que a gente pode considerar nessa disciplina aqui, né? Então, como eu comentei, ó, é orbital, aerotransportado, e dentro da aerotransportada a gente tem algumas categorias e também tem as terrestres, né, que não tem nenhuma aqui, mas tem terrestre também, tá? Então, as orbitais, elas podem ser essas séries satelitais aqui, a Landsat, por exemplo, Sentinel, né, que a gente consegue aí uma cobertura global. Então, toda vez que quer fazer um estudo de larga escala, geralmente a gente vai usar uma imagem orbital, certo? Porque ela favorece isso, né? O sensor está a uma altura, uma distância bem maior da superfície, né? Porém, ela vai entregar uma resolução espacial, a gente vai ver o que é futuramente, pior, tá? Então, aqui também é só um detalhe, a hora que eu vou falar em questão de resolução, pior ou melhor, porque eu estou falando de uma qualidade, eu não estou falando da quantidade, né, que é uma coisa que todo mundo confunde. Fala, essa resolução é maior, essa resolução é menor, mas na verdade seria pior ou melhor. Tá? E também tem, lógico, né, esses ônibus espaciais, aí tem por exemplo, o SRTM, né, foram as antenas que foram colocadas em ônibus espaciais para fazer a cobertura tridimensional da superfície física da Terra. Foi um dos primeiros, as primeiras ideias para fazer essa reconstrução 3D. Começou com 90 arcos de segundo de precisão, depois melhorou, hoje ela está em 30 arcos de segundos de precisão. Tá? Lógico que quem bolou tudo isso foi a NASA, né? Então a NASA tem uma precisão bem melhor, em torno de 5 arcos de segundo, na mão dela lá, mas ela não distribui isso, né? Ela entrega grátis, você consegue entrar lá no NOAA, por exemplo, ou alguma outra plataforma aí IDE, né, americana, que te entrega de forma gratuita 30 segundos de ar. Tá? Então, quando a gente fala em casos aerotransportados, são essas aeronaves convencionais, geralmente bimotores, onde são embarcados esses sensores, né, para fazer exclusivamente mapeamento, né, que é geralmente que é feito, né. Aqui no Rio de Janeiro, como eu comentei, o IPP é o órgão que cuida disso, não, mas que faz esse tipo de projeto, né, para fazer o mapeamento da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, são vários tipos de sensores que podem ser colocados, como, por exemplo, o LiDAR é transportado, câmeras digitais de pequeno, grande ou médio formato, né? Existem várias possibilidades. E a ideia exclusiva é para gerar modelo digital de superfície, modelo digital de terreno e ortofotos digitais. O que acontece muito também, mas já aconteceu muito mais, né? Foram os testes que os caras faziam com radar, né? Embarcar radar nessas aeronaves convencionais. Assim.
Mas hoje em dia, né, a gente já tem radar por satélite, então o mais comum aí, né, o mais usado é o Sentinel mesmo. E, bom, nada impede também que esses sensores sejam embarcados em helicópteros, tá? Para inspeção, né? Mas para você extrair uma informação com precisão dessas imagens que são derivadas de sensores embarcados em helicópteros é muito complicado, né? Por causa da trepidação da aeronave, né? Quando ela está fazendo o aerolevantamento, né? Então as imagens elas ficam muito ruidosas, né? Lógico que tem técnicas de processamento digital de imagem para solucionar esse problema, como por exemplo por interpolação bicúbica e tal, mas mesmo assim é muito difícil, né? Mas ela serve para fins de inspeção, de a, a TV Globo, por exemplo, usa muito, né, para mostrar as imagens. Ali dá para ver mais ou menos, né? Quando a TV Globo tá fazendo algum imagiamento para entrevistas, essas coisas, né, para passar na televisão, a gente vê que a imagem fica meio trêmula, né? Esse é um problema, né? Então, geralmente é evitado fazer isso, mas tem algumas vantagens. O LiDAR ele é muito interessante ser colocado ali, né? Principalmente quando quer fazer algum projeto que você precisa ficar com a aeronave parada. Isso daí, antigamente, era muito feito, né? Era feito bastante. E hoje em dia, com o desenvolvimento desses veículos aéreos remotamente pilotados, os famosos drones, né? Esses lidars estão sendo embarcados em drone. Mas é óbvio que o drone, como ele tem um payload bem inferior a um helicóptero, né? Esses lidar aerotransportados para baseado em drone, né? Eles são de qualidade pior do que o LiDAR transportado mesmo. Tá? E isso daí, obviamente, você vai ter uma quantidade de ponto por metro quadrado menor, tá? Do que comparando, né? Estou comparando aqui um LiDAR embarcado num drone, um LiDAR embarcado num helicóptero, um LiDAR embarcado num drone, um LiDAR embarcado numa aeronave bimotora convencional, né? Você vai ter uma quantidade de pontos por metro quadrado bem menor e a precisão também, né, da coordenada plana e altimétrica vai ser pior. Por quê? Porque os sensores que estão envolvidos no processo, tá, o GNSS, o inercial e o próprio o mecanismo do LiDAR, né, o espelho de varredura e o dispositivo, né, de medida de distância, eles são de piores qualidade. Por isso que, obviamente, vai oferecer um dado de pior qualidade. Né? Mas, ó, hoje em dia, com RTK, fazendo um PPK e tudo, a gente consegue precisão de 5 centímetros em, em planimetria e 3 centímetros em altimetria, tá? Com LiDAR embarcado em drone. E tem o LiDAR terrestre, né? O LiDAR terrestre é muito interessante quando a gente quer, por exemplo, a fachada das edificações, tá? Quando a gente quer fazer estudo de subbosque tropical ou qualquer outro tipo de subbosque, estou falando de floresta urbana, né? Floresta urbana, o cara coloca um LiDAR numa mochila, ou até aqueles LiDAR de mão, ou até o LiDAR estático mesmo, que ele fica estático ali, fica fazendo a varredura, esse muda ele de posição, faz a varredura para fazer o complemento, né, da vegetação ali, do subbosque, etc e tal, também, né, pode ser. E aí, para você conseguir extrair os parâmetros, né, alométricos, né, da vegetação, aí você consegue calcular a biomassa, o volume da árvore, né, do tronco e do fuste, né, o volume total e etc. Tá bom? Tipos de projeto, né, que podem ser, estão envolvidos nesse processo aqui, alguns dos, né, gerenciamento de dados de infraestrutura, monitoramento urbano, agricultura de precisão, biomassa, gestão ambiental, infraestrutura, qualquer outro tipo aí de projeto que pode ser feito, né? Então, assim, a gama, né, o leque de aplicações é muito grande, realmente. E isso faz com que a geoinformação, né, o sensoramento remoto, ele está explodindo aí no meio, né?
por conta disso, né? Porque ele é capaz, né, de oferecer uma é o que a gente chama de geoinformação, são dados de ouro para os projetos. Bom, como muita gente fala de drone, eu trouxe esse slide só para a gente ter uma ideia, né? Mas os drones aí, a gente tem 3 tipos de drone. Primeiro, bom, na verdade, o básico mesmo são 2 tipos, né? O de asa fixa e o de asa rotativa. Mas hoje em dia tem também os drones híbridos, né? Que até eu mostrei para vocês semana passada, que ele alça voo, né, de forma como se fosse uma asa rotativa, né, e depois ele faz o voo, né, com asa fixa. Tá? Isso daí dá uma autonomia para ele muito grande, porque, por exemplo, um drone como esse daqui, da DJI, um Mini ou um DJI 600, 900, uma Mavic, etc e tal, um quadricóptero, ele tem autonomia de voo de 15 minutos, de 15 a 20, né, de acordo com a especificação nominal do fabricante, mas devido às intempéries, né, Ô vento. Daniel, professor, Oi. só desculpa. Tá travado aqui no meu, não sei se tá com todo mundo, tá travado naquele slide do sensoramento remoto, não sei se aconteceu com todo mundo. Comigo também, que eu tava reparando. Pois é, ninguém falou nada, né? Eu falei pro pessoal falar aí, cara, mas vamos ver o que Pois tá eu olhei acontecendo assim, aqui. eu olhei assim, não, pera aí, não mudou, tá no primeiro ainda. Agora sim. Mudou? Tá mudando na outra, não, tá mudando na tela do lado, mas a principal não. Eu tô vendo, na realidade eu tô vendo aqui na tela pequenininha, que é o próximo slide, mas eu não tô vendo na Tá, tela principal. Eu entendi. tava acompanhando Peraí, pela deixa tela eu ver. pequena, daí eu olhei assim, pô, mas tá tão pequeno, daqui a pouco Eu eu parei e olhei assim, tá entendi errado. agora por que ninguém falou nada, porque tá aparecendo mais do lado, né? Tá, deixa eu ver aqui. Exato. Eu acho que é esse aqui, né? E agora? Exato. Ah, É que eu olhei assim, tá pequenininho ali, eu tava vendo, mas eu olhei assim, mas tá tão pequeno. Mas bora lá. agora tá mostrando só a tela principal, né? Exato, só a tela principal. Porque eu não sei também, cara, por que ele fez isso, tá mostrando o slide, o próximo slide aqui pra mim. Tem que tirar esse negócio aqui. Bom, mas depois eu faço isso. Agora tá legal, né? Tá legal, tá grande, valeu. Então. Esse aqui, eu falei, bom, o que eu tava falando antes era isso aqui. Eu tava falando sobre isso, né? A questão orbital aqui, era transportado, tinha uma figura bem legal aqui. Bom, eu vou tocar em frente, tá? Beleza, Thiago? Então, deu pra ver, só que tava pequeno, né? Então não é problema, É, pode continuar. tá, beleza. Agora melhorou. Vamos ver. Isso aqui agora tá certinho, né? Só para confirmar mesmo. Sim, tá certinho, tá full screen, beleza. Tá. Então, o que eu estava falando é isso: 3 tipos de drones, né? Asa fixa, asa rotativa e o híbrido, né? Voltando, né? Então, um drone como esse daqui, o Mavic, por exemplo, né? Esse aqui não é o Mavic, não, mas esse é o Mini, né? O JE Mini, mas só também que é um tipo de quadricóptero. Ele tem autonomia de 15 a 20 minutos, mas só que na prática mesmo ele cai para 13 minutos, tá? Por quê? Porque principalmente quando, não é que cai para 13 minutos, né? Mas se tiver vento, ele vai ter que segurar a onda, né? Porque o vento ele tira ele quer tirar, na rajada de vento, né? Vai empurrando ele e ele tem lá o autopilot dele que vai manter ele dentro do alinhamento, né? Que foi feito do planejamento. E aí isso aí faz com que ele gaste mais bateria. E toda hora que ele tem que subir e toda hora que ele tem que descer, também gasta bastante bateria. Isso daí diminui a autonomia do voo do drone, na prática, né? E esses caras aqui, o híbrido, como ele só levanta voo com o rotativo e desce no rotativo, tá? E o voo dele é na asa fixa ele consegue planar. Então, quando ele está planando, por exemplo, a energia que ele gasta é muito pouca, né? Ele só está gastando energia ali com o sensor, para manter a luz, as luzinhas ali que ficam ligadas, né? E outras coisas ali. Se ele está fazendo tomada de imagem,
também, né, gasta bateria e tal. Mas aí passa de uma autonomia de 15 para desse daqui, por exemplo, uma autonomia de 4 horas. Né? Tem aqueles drones lá mais robustos lá da Força Aérea Americana, por exemplo, ou da Marinha Americana, eles têm autonomia de 24 horas. Tem uns que têm autonomia de 30 horas. Entendeu? Então, assim, varia muito, né? Lógico. Mas esses drones híbridos aqui, eles têm essas vantagens. Maior autonomia e também ele pode levantar voo e pousar em qualquer lugar. Né? Diferentemente desses caras aqui, asa fixa, que vão ter que levantar voo com alguém ou via catapulta ou alguém empurrando ele, né? E na hora de pousar, geralmente você perde dependendo da situação, você perde o drone. Né? Porque ele pode cair em cima de uma árvore, que se arrebentar inteiro, pode cair em cima de um telhado, se arrebentar todo, pode bater na fachada de um prédio, uma edificação. É lógico, né, que ninguém vai vai voar, né, com um drone de asa fixa em qualquer lugar. Então, olha só, já diminui até as possibilidades, né, de aplicação. E o asa rotativa, também tem 3 tipos, né? Tem o quadri, o hexa e o octa. É lógico que isso aqui está relacionado ao número de hélices. 4 hélices, 6 hélices e 8 hélices. Enfim, o que importa aqui é que os sensores estão embarcados nesse cara aí, e geralmente pode ser câmera, sensor passivo, uma câmera RGB, o multispectral ou hiperespectral, e LiDAR. Ou pode ser só um radar. Tem também drones aí que tem radar embarcado. Bom, na questão de sistema de imageamento aqui, né, a gente tem aqui os sensores passivos e sensores ativos. A diferença básica deles é que o sensor passivo ele só recebe energia eletromagnética que é refletida pela superfície física da Terra, ou pelos objetos contidos, então, na superfície. Tá? E o ativo, ele produz a própria energia, emite a energia, e depois recebe a porção do sinal que é refletido. Né? Então, geralmente, no sensor passivo, a gente tem aí sensores multispectral, ou seja, RGB infravermelho no máximo, e hiperespectral. RGB, infravermelho médio, infravermelho próximo, médio, distante, em alguns casos aí até micro-ondas. Mas é raro, tá? Mas pode ser, existe essa possibilidade, mas o máximo é até infravermelho distante. E o LiDAR, né? Que é um pulso laser, tá? Que ele gera e emite, vou explicar o funcionamento daqui a pouco, e o radar. Basicamente é isso aqui que a gente tem, esse é o cenário que a gente tem, dados que a gente pode obter com sensoramento remoto. Exatamente esse que eu falei, algumas bandas do espectro eletromagnético, muitas bandas, né, que aí a possibilidade de você fazer um estudo de melhor qualidade é muito grande. Aqui são os comprimentos de pulso laser e o comprimento de onda no micro-ondas, tá? No radar, no caso do radar. É, como, como eu estava... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu trocar isso aqui. Só para a gente ter uma ideia, né, só um pouquinho, né, como é que funciona um sensor, que assim, por isso que seria interessante essas aulas presenciais, né? Porque aí eu levaria lá um sensor para vocês verem como é que é o tamanho do sensor, para ter uma ideia, né, do potencial do negócio. Mas vamos tentar por aqui. Né? Esse sensor, que é um sensor CCD ou CMOS, né? Ele é basicamente a mesma coisa, o que muda é só a problemática ali de como registra a energia eletromagnética. Né? Mas são esses dispositivos de carga acoplada. Eles são embarcados numa câmera. Então, ali, uma câmera que tem um sistema de lentes, tá? Essa câmera está num referencial, e aí a energia eletromagnética que é emitida pela fonte de energia, né, o Sol, por exemplo, ela interage, como eu falei, ela interage com a superfície, essa porção que é refletida, ela vai convergir para o sistema de lente e depois vai até ser registrada lá no CCD. Tá?
que pode estar embarcado num sensor orbital ou num sensor transportado, terrestre, etc. O que a gente vai ter de informação, basicamente, né, é uma imagem. Esse sensor, vamos ver se eu consigo. Não vai dar certo. Também não era tão. Vai dar certo. E deu um. Eu ia mostrar um vídeo aqui, mas dessa forma aqui vai ser muito complicado. Deixar assim, porque era só, ia mostrar como é que foi um vídeo mostrando isso, né? Mas daí, quem tiver interesse, só digitar CCD, ou Charge Couple Device, que vai encontrar lá o funcionamento. Tá? Interessante, né? Só para fins de. Esses sistemas de magiamento, eles é dividido em várias partes, né? O que a gente chama de quadro a quadro. O que significa isso? A gente tem um sensor embarcado numa plataforma, por exemplo, aqui uma plataforma aerotransportada, né? Ele está numa posição, o obturador da câmera, por isso que tem que ter uma câmera, não é só o sensor, tem que ter algum dispositivo que vai fazer com que a energia eletromagnética penetre até o sensor. Né? Então, geralmente tem um sistema de lentes ali, né, e um obturador que vai deixar fechado enquanto não é necessário e vai abrir, né, para a energia eletromagnética passar por ali, né, no momento que for necessário. Mas tem também alguns tipos de dispositivos que ficam com o obturador aberto full time, tá? Tem um motivo para isso, vou mostrar também. Mas aqui nesse caso específico, o obturador ele fica fechado. E aí, a hora que chega na posição, que é o que a gente vê nos drones, aí, né? Chega na posição, que ele tem que fazer a tomada da imagem, o obturador abre, a energia eletromagnética passa pelo sistema de lente e é registrado lá no CCD. Tá? E nesse caso específico, é o que a gente chama de quadro a quadro. Então, essa abertura ela é feita, ele tira fora, né? Faz a tomada da imagem. Então, é por quadro. Então, ele faz isso. Cada posição, ele abre o obturador, fecha, a plataforma se movimenta, abre o obturador, fecha, a plataforma se movimenta, etc. Para a gente fazer a reconstrução tridimensional de uma superfície como essa daqui, vamos imaginar que eu tenho um sensor embarcado numa plataforma aérea, como um drone, por exemplo, ele faz a tomada nessa posição, eu tenho um quadro de imagem dessa porção da superfície, tá? Como a gente está vendo aqui. Ó. Aí, a plataforma é deslocada, ele abre de novo o obturador e ele tem esse quadro de imagem dessa superfície adjacente. Aí vai fazendo isso de forma contínua. Depois ele faz a volta, retorna e entra na outra faixa de voo aqui, e vai fazendo isso. Tá? Isso que possibilita que uma superfície como essa seja reconstruída tridimensionalmente de forma contínua. Tá? Contínua aqui que eu quero dizer, não tem nenhum gap aqui ó, entre um espaço e outro, né? Por causa disso, porque essas imagens ela tem uma sobreposição longitudinal e tem uma sobreposição lateral. A sobreposição longitudinal, geralmente a gente usa 80%, né? E a lateral é 40%. Exatamente para isso, para que não ocorra gaps no aerolevantamento. Tá? E aí depois, obviamente, por correlação, né, ou seja, ó, esse pixel, essa região aqui da imagem, essa região e essa região, tem pixels que são correspondentes. E por interseção, ó, por triangulação, interseção, que a gente chama de fototriangulação, eu consigo determinar coordenadas x, y e z de cada ponto na superfície. Logicamente que isso aí vai depender da resolução da imagem, né? E usando essa configuração aqui, né, de interseção fotogramétrica e os parâmetros da câmera, parâmetro interno e parâmetro externo. Tá? Outra, peraí, opa, desculpa. Outra possibilidade, né, são esses sensores embarcados em plataformas orbitais. Então aqui, ó, tem um sensor. Então, tá vendo? O que acontece nesse caso? É o que a gente chama de varredor por espelho, ou whisk broom, tá?
o obturador ele fica aberto full time. Só que aí o satélite, né, a plataforma, redireciona ou reposiciona, né, o sensor na inclinação que ele quer obter, fazer o imageamento. Aí ele faz uma varredura. Tá? Então ele tem um espelho aqui, tá, que está fazendo essa varredura aqui que vocês estão vendo. Tá? É um espelho, né? É esse espelho aqui que fica fazendo uma rotação, e aí a energia eletromagnética que está sendo refletida pela superfície física da Terra, deixa eu colocar o apontador aqui, a energia eletromagnética que está sendo refletida pela superfície física da Terra, ela vai penetrar aqui, vai interagir com o espelho, né, ou o prisma, né, e vai ter essas reflexões aqui até ele atingir o sensor da câmera. Então, esse espelho aqui, esse prisma, ele fica rotacionando para lá e para cá, como vocês estão vendo. E quem dá a inclinação, e quem vai falar, porque assim, isso aqui que vocês estão vendo, né, essa varredura que está sendo feita na superfície física da Terra por essa plataforma, o usuário que contrata, tá? Então, por exemplo, eu estou interessado em fazer um estudo lá na área, ele está passando em cima da África aqui, por exemplo, né? Ele está orbitando a África, né? Eu quero fazer um estudo lá da vegetação, área tropical, não sei o que e tal, e eu vou falar vou contratar essa imagem, né? Eu vou contratar essa imagem. Essa imagem, no momento que ela vai ser, que eu contrato ela vai ter é que eu estou mexendo aqui, peraí. Os caras vão programar a plataforma para ela ficar fazendo essas inclinações para exatamente pegar a imagem naquela porção da superfície física da Terra. Tá? É assim que funciona esse tipo de sistema, que é o que a gente chama de varredura por espelho. Depois, eu vou mostrar um outro daqui a pouco. Tá? Aqui. Esse é um outro tipo de sensor que também é embarcado em plataformas orbitais, tá? Que é o por arranjo linear, é o push-broom. Esse é um pouco diferente. Ele fica geralmente, o CCD dele, ele não é quadrado, né? Igual dos outros que eu estava mostrando. Então, a varredura dos outros é por quadro, assim, né, como vocês estavam vendo. Esse daqui não. Ele é retangular, bem fininho, ele tem 12 mil pixels, né, lineares, tá? E ele fica aberto, full time também. Só que aí, como ele está embarcado na plataforma, e a plataforma né, se desloca aqui, e ele vai fazendo a varredura. Bom, na verdade não é ele que faz uma varredura, ele vai só capturando a energia eletromagnética que está sendo refletida pela superfície física da Terra. Aí ele tem essa condição aqui, né? Imagina isso aqui, ele faz toda a cobertura. Tem sensores que tem sistemas, né? Tem sistemas que tem um sensor apontando para frente, um sensor apontando para o nadir, que é o eixo óptico na vertical, e um sensor apontando para trás. Aí isso daí dá possibilita a reconstrução 3D da superfície, né, de forma mais eficiente e robusta, e também gerar um modelo digital de superfície, uma ortofoto, que a gente chama de true ortofoto, que ele corrige não só o deslocamento devido ao relevo, mas também o deslocamento devido à altura dos objetos, como, por exemplo, vegetação e edificação. Tá? É uma vantagem. Geralmente, esse tipo de sensor foi produzido para aerolevantamentos, né, com aeronave convencional. Tá? Orbital não tem esse tipo de sistema. Esse aqui é o LiDAR. Né? Só para a gente ter uma ideia, como é que funciona o LiDAR aqui? Né? O LiDAR, ele é um equipamento que ele tem alguns dispositivos dentro dele. Primeiro, ele tem um dispositivo que gera o pulso laser, né? Ele tem um dispositivo de varredura, tá? que é o dispositivo que redireciona o pulso para a superfície física da Terra, que faz isso daqui acontecer, que vocês estão vendo, né? Tá vendo isso aqui, ó? O pulso está sendo redirecionado para essa posição, para essa posição, para essa posição, para essa posição, tudo
na velocidade da luz, obviamente, porque considerando que essa aeronave está se deslocando nesse sentido, né, ele vai fazendo essa varredura e ele emite o pulso interage com a superfície e depois o pulso que retorna ele registra. Né? E esse dispositivo de timing, né, de registro do pulso que retorna. Tá? Então, junto com o LiDAR, isso daí é o LiDAR, né? Junto com o LiDAR ainda tem um sistema de navegação inercial que vai dar a posição e a atitude da plataforma no momento que tá sendo feito esse pulso. Então, cada pulso desse que vocês estão vendo, na verdade, ele tem uma atitude, que é essa inclinação, e a posição dele em relação ao referencial de mapeamento. Tá? Por isso que a gente tem, quando a gente pega uma nuvem de pontos LiDAR, a gente, qualquer coordenada ali, você tem a coordenada em relação a esse referencial. Geralmente o pessoal joga isso daí, faz uma transformação lá para um TM, né? Que não é certo isso, tá, pessoal? Isso aí, se a gente só faz isso quando a gente quer pegar os dados, isso aí acontece muito, mas muito mesmo, quando a gente quer pegar o dado e colocar fazer uma representação, né? Aí beleza. Mas enquanto tô no projeto, estou trabalhando em cima, é melhor é deixar no referencial terrestre. Primeiro porque você, quando faz essa conversão de referencial para projeção, que são duas coisas diferentes, embora muita gente confunde também, pensa que referencial é projeção, pensa que projeção é uma confusão, né? Mas são coisas diferentes, tá? Então a gente faz essa conversão, a gente já está perdendo informação. Então o melhor é deixar no referencial, né? Quem vai trabalhar, embora você pode ser como usuário, você pode pegar esses dados todos em UTM, aí já é, mas tudo bem. Acontece muito, mas é raro, mas acontece muito, como dizem. Então, a função do inercial é exatamente essa, né? Fazer com que esse pulso tenha uma inclinação e uma posição em relação a esse cara aqui, tá? E o GNSS? Sempre tem um GNSS de base para fazer a correção diferencial, né? Tem que ter no mínimo 4 satélites aqui para fornecer o posicionamento. Só que o GNSS, na verdade, aqui ele só segura a acurácia do inercial, né? Porque o GNSS, qualquer movimentação brusca da plataforma, você pode perder o satélite. Então, por exemplo, no início, lá, quando o pessoal começou a fazer esses aerolevantamentos, né, com essa prática, faziam, quando vai fazer a curva para entrar na próxima faixa, eles tinham o costume sempre de fazer uma curva bem inclinada e entrar na outra faixa. Né? Só que isso daí fazia com que os sinais, né, o satélite, perdiam o satélite. Aí, pô, todo o projeto ia por água abaixo, até os caras aprenderem que tinha que fazer uma curva bem suave, então gastava muito mais combustível, né, para fazer o retorno, e depois entrar na segunda faixa. O pessoal foi aprendendo com a prática. Então, como eu disse, ó, o que é calculado aqui em função quando o pulso é gerado, emitido e deflexionado para a superfície pelo espelho de varredura do LiDAR, é isso aqui, é essa distância, tá? É a distância entre o LiDAR até a superfície. Então, como esse LiDAR ele é emitido na velocidade da luz, a velocidade da luz, ele tem um tempo de emissão e recepção. Por isso que é dividido por 2 o tempo aqui. Né? Tempo de emissão e recepção. Tá? Aí a gente tem a distância. Essa distância é incluída numa equação, que aí determina a coordenada x, y, z. Na equação, está envolvido todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Na equação aqui que vai determinar esse vetorzão aqui, que é o vetor x, né, vou chamar de vetor, né, x aqui, dentro desse vetor aqui, o que eu vou ter, na verdade, é coordenada x, y e z nesse referencial aqui, ó, no referencial terrestre. O que está envolvido aqui para calcular esse x aqui, esse vetor, são esses vetores e essas matrizes aqui, ó. Essa matriz aqui, que é a matriz de rotação dos ângulos, né, do LiDAR, porque o LiDAR ele faz essa varredura num ângulo horizontal e vertical. Tá?
Então, eu tenho aqui, aí V. Essa matriz de rotação aqui, que é a rotação do referencial do LiDAR para o referencial do sistema de navegação inercial. Vou chamar aqui. Vezes esse vetor aqui, que é o vetor de deslocamento da origem do referencial do dispositivo laser aqui, ó, da origem do LiDAR até a origem do inercial, certo? Então, a gente tem esse X aqui, ó. Esse X aqui. E depois essa rotação, que é a rotação do inercial para o referencial de mapeamento, referencial terrestre, mais RNS, vezes esse vetor de deslocamento aqui, ó, do inercial, do referencial inercial até o referencial terrestre. Tudo isso, né, vezes esse ρ aí, né, que é 0, 0 e ρ, tá? Que é negativo, né, que é o eixo óptico do LiDAR, o Z, né, está apontando para o zênite, e a distância é no sentido contrário, por isso que é negativo, tá? Então, isso daqui vai fazer com que eu consiga calcular cada coordenada 3D nesse referencial, em função disso tudo. Esse é o LiDAR, né, o funcionamento dele. Vantagens do sistema do LiDAR, né, quando estou falando de sistema aerotransportado, né, dinâmico, né, pode ser terrestre também, que tem um dinâmico terrestre. Ele tem vários tipos de configurações de espelho de varredura, que a gente chama de zigue-zague, que a gente chama de paralelo, e esse daqui que é o elipsoidal, né, cada um deles tem a sua particularidade. Esse daqui tem melhor precisão, muito melhor, né, porque ele tem uma redundância, tá, como vocês podem ver. Então, tem pontos que são obtidos várias vezes, né? Isso daí dá uma redundância que, consequentemente, vai oferecer uma precisão melhor, né? Mas só que ele é super caro, tá? O custo dele é muito alto. E geralmente é esse tipo aqui de espelho que é usado, que é o de zigue-zague, que a gente chama de zigue-zague. Lógico que essa a frequência, né, de varredura vai influenciar bastante na quantidade de ponto por metro quadrado que é obtido aqui, né, e também a altura do voo, ou, se for no caso terrestre, a distância do sensor até o objeto. Tá? Aqui é só para gente, isso aqui é importante, ó, porque às vezes a gente quer fazer um estudo de corpo d'água com LiDAR, impossível, porque ó, isso aqui é um corpo d'água, tá? Ele não, o corpo d'água ele espalha de 50% a 80% do pulso, então quase nada de porcentagem de pulso retorna para o sensor, então não dá para estudar corpo d'água com LiDAR, tá bom? Vegetação, dá para estudar vegetação, inclusive quando a gente quer estudar vegetação, a gente usa o LiDAR, a gente não usa aerofotogrametria, né, não usa imagem de satélite, usa para integrar, lógico, né, principalmente falando em deep learning, né, usa para integrar, mas se eu quero fazer estudos de biomassa, o melhor equipamento é o LiDAR, porque o LiDAR, o pulso, ele penetra na vegetação, ele penetra a folhagem, né, copa e tal, né, até atingir a superfície aqui, o solo. Então, eu consigo calcular a distância da copa, do topo da copa, lá, né, do início da copa, até o chão. Aí eu tenho aqui ó, o CHM, né, que é o Canopy High Model. E isso daí, essa informação para calcular GB, biomassa, volume, tronco, fuste, tudo, é essencial, tá bom? É essencial.
Então, a maior e a melhor aplicação do LiDAR é para a vegetação, que a gente considera. Posso fazer outros estudos também, obviamente, mas quando falou em vegetação, tem que envolver LiDAR. Por quê? Porque uma imagem aérea, uma imagem orbital passivo não vai penetrar, né? Não penetra, né? Porque ele só recupera a energia que está sendo refletida, então ele não vai penetrar, certo? E o problema do radar? Radar tem muito ruído, né? Mas é aquilo que eu falei semana passada. A integração é tudo, né? Porque de cada uma dessas informações eu posso extrair um atributo que vai entrar lá como como neurônio lá, como, né, como camada, né, como camada para mim, que vai fazer com que o meu resultado lá, minha saída, seja muito mais, a classificação seja muito melhor, né, do que se eu simplesmente usar um dado ou outro dado, sabe? Então, nesse aspecto, hoje em dia, a integração é essencial. Antigamente, como não estava falando de deep learning, né, vegetação, lá. Outras vantagens, pode ser usado enquanto quando está em chuva, ele penetra a nuvem, isso é o nominal, né, que eles falam, né? Na prática não é bem assim, tá? Depende muito da densidade da nuvem. Aqui, ó, o que eu falei, para estudo de vegetação, ele é excelente, tá? E também pode ser usado à noite, porque o sensor passivo à noite, a gente não vê nada. Essa daqui é uma imagem, perdão, uma nuvem de pontos LiDAR, obtida ali na... Agora esqueci o nome agora, que é onde o pessoal faz o centro de... faz os mestrados, as especializações do Exército. Ó. A gente fez um levantamento lá, ó, pode ver, ó, tem torre, tem vegetação, né? Tem vegetação, tem edificação, tá? Tudo aí, todas as informações. Né? Aqui a gente consegue saber a altura, ó, como vocês estão vendo, a altura das árvores, a altura das edificações, a altura daquela torre ali, né? Aí, o que, que é esse que está em preto aqui, ó? Por que está em preto? Porque como foi um aerolevantamento, o que é da fachada, ele não é recuperado, né? A gente não consegue registrar. Por isso que é interessante, entra naquele, quando eu falei dos gêmeos digitais para vocês. A gente faz o aerolevantamento com um LiDAR embarcado num veículo terrestre e aéreo. Aí você tem um gêmeo digital, né? Ou seja, tem um dado totalmente 3D. Isso aqui é o que a gente chama de dado 2D e meio. Por que 2D e meio? Por causa desse problema aqui, ó. Eu não tenho a cobertura, o recobrimento completo da superfície, né? Ou dos objetos. Eu tenho incompleto, então é 2D e meio. Tá? Só é chamado de 3D de verdade quando eu tenho completo. Mas é lógico, né? Para fins de retórica e tal, o pessoal fala, é o 3D. Tá? Não é bem assim. Bom, isso daqui é um ponto importante aqui da disciplina, no meu ponto de vista, né, que é essa definição aqui, tá? De MDE, modelo digital de superfície, de elevação, perdão, modelo digital de terreno e modelo digital de superfície. Eu vou começar por essas duas aqui, tá? Porque essa é o complemento das duas. O MDT, os pontos, ó, que vocês estão vendo em vermelho aqui, são o MDT ele representa pontos na superfície, só na superfície. Aí, quando eu tenho pontos só da superfície, eu estou falando de modelo digital terreno. Como que eu posso obter um modelo digital terreno? Via LiDAR ou via fototriangulação. Ou fototriangulação e LiDAR. Tá bom? Tanto faz. Então, ou fototriangulação ou LiDAR. Ou os dois. Né? Eu vou fazer um complemento. Ok. E aqui é o modelo digital de superfície. O que é o modelo digital de superfície? Eu tenho pontos que representam as elevações no terreno, como vocês estão vendo aqui, tá? Edificação, veículo, postes, sei lá, torres, vegetação e etc e tal. E além disso, também os pontos no terreno. Tá? Porém, como vocês estão vendo, ó, eu não tenho a fachada, né? Ó, fachada. Então, modelo digital de superfície. Qual que é a técnica para obter? A mesma, pode triangulação ou line, ou os dois. Ok. E o modelo digital de elevação. O modelo digital de elevação é o modelo digital do terreno, perdão, é o modelo digital de superfície, né, com pontos que representam as elevações e a superfície, e a fachada também. Né? Só que eu só consigo essa informação, que é o que o pessoal hoje chama de gêmeo digital, né,
no vídeo de pontos 3D, integrando dados aéreos com dados terrestres. Tá? Pessoal, deixa eu ver que horas são aqui. 8h25. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, pode ser? Que a conversa aqui vai longe. Eu tô até preocupado aqui, que eu acho que eu vou ter que dar uma corrida para conseguir finalizar. Pode ser 5 minutos aí só para tomar uma água? Opa, alguém está me ouvindo? Então, sim, professor, a gente está botando na tela Ah, aí joinha. eu tava falando sem o microfone desligado, eu tava falando Beleza, perfeito. Pode deixar, tava com o microfone desligado, valeu. beleza. Pessoal, bom dia, voltando aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Estão me ouvindo aí, né?
Sim, mas tá indo naquele modo. Vou mudar. Obrigado por ter falado. Eu tenho que tirar isso aqui, cara. Eu não sei como é que será que faz, hein? Anota Isso aí. é a definição, acho que é da projeção, professor. É só alternar mesmo o modo aí do apresentador. O senhor deve estar usando duas telas, né? Tô usando duas. Uma que é a minha televisão aqui, a outra é o computador. Aí você pode configurar talvez o tipo de monitor na apresentação do PowerPoint. Qual que é o monitor principal? Ah, tá, beleza. Valeu, obrigado, hein? Quem, quem, Nada, professor. quem falou? É o Thales. Ah, valeu, Thales, obrigado. Não, não por isso. Então, voltando aqui, pessoal, vamos lá. Agora tá certo aí, né? Só para confirmar. Assim. Sobre isso, mostrei isso, falei disso. Radar. Qual que é o esquema do radar, né? Bom, é muito parecido com o LiDAR. Inclusive, tem um tipo de princípio de medida de distância que é embarcado nesses sistemas LiDAR também, que é por diferença de fase, que é exatamente o que faz o radar. Então, se eu falar de um, estou falando do outro também. Aquele outro que eu mostrei anteriormente, nesse caso aqui, que ele calcula essa distância, esse aqui é o que a gente chama de time of fly, né? Que é por tempo de emissão e recepção. Por isso que o ρ aqui é em função do tempo, tá? E aqui, no radar, e também do LiDAR por diferença de fase, a medida é pela diferença de fase, né? Então, por exemplo, né, um radar embarcado num satélite, né, numa plataforma orbital, né? Nessa posição e nesse tempo aqui, nesse instante, né, ele emite lá o micro-ondas, né, a energia eletromagnética no micro-ondas. Essa energia interage com a superfície, ou com o objeto na superfície, né, e ele vai retornar, certo? Esse retorno, no retorno, a plataforma já não está na mesma posição no instante T. Ele está numa posição diferente. Aqui nesse caso ela está indo nesse sentido aqui. Já está numa posição diferente, tá? Então, isso daí vai acontecer o quê? Ele vai também fazer essa emissão, tá? E vai calcular o delta R aqui, né? Que, que vai ser a distância, né? Que é a fase, né, na verdade, né? Dessa posição para essa posição. Tá? Então, a gente tem dois comprimentos de onda aqui, um no R1, foi emitido, e o outro no R2, tá vendo? Ele vai encontrar no R1 e no R2 o objeto em momentos diferentes, né? Então, ele vai fazer com que esse comprimento de onda, né, vai ter uma diferençazinha aqui, tá? Que é o chamado diferença de fase, né? Esse é tudo baseado no princípio de interferometria de fase, tá? Então, pode ver aqui, ó, em 3D, né? O que a gente tem é isso, ó, o comprimento de onda, e nos picos e nos vales, né, a gente vai ser montado aqui essas gaussianas aqui, tá? Por ciclos, né? Então, isso aqui são ciclos, né? Isso aqui é um ciclo de um comprimento de onda, né? Maior ou menor, dependendo da frequência, obviamente, né? E aí, por esses ciclos aqui que a gente consegue, então, as imagens de radar, super ruidosas por conta disso, e outros fatores aí que também envolvem a propagação, né, e outros detalhes, tá? Tipo de banda, né, que tem lá no radar, a banda X, banda C e banda P, tá? A banda X, o que ela faz? Ela funciona como se fosse um passivo, como vocês estão vendo aqui, a energia eletromagnética interage com a copa da vegetação aqui, que é o exemplo que eu estou mostrando, e a porção da energia que reflete vai ser registrada lá no sensor, tá? Então, o tipo de informação que a gente consegue, essa aqui é uma ortoimagem na banda X, por exemplo, tá? Isso aqui é do programa do DEM, né, do RADEM lá, que a DSG, né, fez na Amazônia, né, em 2010. Tá? Eles têm a cobertura da Amazônia todinha via radar. E a banda C, ela
penetra um pouco a vegetação, tá? E a banda P, ela penetra toda a vegetação, interage com a superfície do solo e depois retorna. Então, essa aqui, por exemplo, já é uma imagem, uma outra imagem, né, da banda P, tá? Então, geralmente, a gente usa a X e a P, faz uma integração, que é o que acontece lá no Sentinel, né? Então, por isso que a gente tem o Sentinel 1 e o Sentinel 2, tá? O Sentinel 1, ele vai te dar uma imagem RGB, e o Sentinel 2, ele já te dá a imagem de radar mesmo. Você pode combinar essas informações aí. De novo, né? Aqui, ó. Isso daqui é o modelo digital de superfície, banda P, da Amazônia. E esse daqui é um Sentinel 1, tá? Da cidade de Brasília. Olha só como a imagem é ruidosa, né? Uma pessoa que que não está familiarizado, não entende praticamente nada do que está acontecendo aqui, tá? Por isso que é ruim, é muito ruim, mas ela tem uma vantagem muito grande. Penetra nuvem, né? Então, quando você tem problema de nuvem, é radar. Não tem como fazer usar outro tipo de ferramenta que não seja o radar, tá? E combinando o radar com o RGB, fica incrível, você consegue muita coisa, tá? Mas o RGB onde não tem nuvem, tá? Mas ele vai aprendendo, né, no Deep Learning lá, fusão, por exemplo, ele aprende, né, onde não tem, onde tem, aí ele fala, aqui não tem, mas eu sei que tem aqui por baixo, aqui nessa nuvem, tá? E, como eu mostrei semana passada, em desmatamento, né, queimada, então a gente consegue enxergar certinho, calcular a área de desmatamento certinho, fazendo essa fusão, né, de dados. Aqui um exemplo, né, de dados, né, ativo e passivo, tá? Esse daqui é um modelo digital de superfície, de uma imagem de satélite, de radar, tá? Esse daqui obtido por via fotogrametria, é o que é uma nuvem de pontos, né? Só que aqui é lógico que eu estou mostrando não a nuvem em si, mas a imagem de intensidade, né, da superfície, né? Via fotogrametria e via LiDAR. Então, olha só em questão de precisão, de resolução, perdão, resolução espacial, 5 metros, imagem de satélite, 2 metros, fotogrametria, e meio metro, o LiDAR. Né? Dá para ver o LiDAR aqui. Lógico, o que eu estou falando, vantagens e desvantagens. O melhor dos mundos é o quê? Integrar tudo, sempre quando possível. Via integração, é isso que eu estou falando. A gente tem nuvem de pontos fotogramétrica, nuvem de pontos LiDAR, a gente consegue isso aqui, ó, como resultado. Tá? Esse daqui é uma nuvem de pontos LiDAR texturizado, né? Ou seja, a nuvem de pontos foi obtida via LiDAR, os pontos aqui, coordenada 3D. Mas as cores, né, falando de forma popular aqui, né, as cores, né, elas são obtidas pela imagem, tá? Então é o que a gente chama de nuvem de pontos texturizada. Então, falando ainda de integração de dados, dados orbitais, dados aéreos, dados baseados pode ser terrestre, que é um LiDAR terrestre, por exemplo, drone, né, a imagem aérea, né, transportado, óptico, tá, pode ser radar, tá, ou radar aerotransportado. Aqui também tem radar também, né, tem radar embarcado em drone, tem radar fixo. A gente consegue fazer milhares de estudos aqui, né? A aplicação é mas muito mesmo, muito aberta, né? E principalmente quando a gente está usando Deep Learning para fazer classificação, reconstrução 3D e etc e tal. Então, a gente tem muita coisa na nossa mão. Aqui uma outra imagem aqui, né, que mostra essa aqui, ó. Quando a gente quer fazer a integração, talvez seja interessante essa informação, quando a gente quer fazer a integração de diferentes sensores, né, que fazem o imaginamento da superfície física da Terra, tá? Como, por exemplo, imagem ótica, multiespectral, hiperespectral, imagem de radar e tal, o melhor modelo de Deep Learning são esses
fundacionais, tá? São os que têm pode oferecer melhor resultado, né? Esses fundacionais são baseados em multitarefas, né? Multimodais, etc. Tá? É lógico, aí vai depender, eu quero fazer um estudo de séries temporais, aí tem lá um modelo específico para isso, um LSTM, por exemplo. Né? Quero fazer a reconstrução 3D, aí tem os DPT, Deep Prediction Transform, certo? Quero fazer classificação, aí tem o SAM lá, segmento no fim, e etc e tal, tá? Mas os fundacionais são os mais interessantes, os transforms também. Em relação aos gêmeos digitais, é isso aqui, ó, né? A gente tem informação, tem dado, então hoje a gente consegue, quando a gente faz essa fusão, né, essa combinação de dados, a gente consegue um gêmeo digital autônomo. Então, você imagina uma cidade que tem um gêmeo digital autônomo, né? Ele mesmo toma a decisão, tá? Então, lógico, tudo baseado em Deep Learning, né? Estamos falando de Deep Learning aqui nessa disciplina, né? Ciências de dados baseado em Deep Learning. Ele é autônomo, ele toma a decisão, ele faz a cidade, né, o planejamento da cidade se movimentar sozinho. Conforme você vai, lógico, é que na verdade eu estou falando de cima para baixo aqui, não de baixo para cima. Né? Eu tenho lá a topografia do terreno, né, e aí começa a construir o gêmeo digital, só com, com essas informações. Ele pode ser passivo, que a gente chama de camada estruturada, urbana, 3D, né? Eu tenho lá a reconstrução 3D, ele está lá, é passivo. O que eu posso fazer com isso? Aí eu começo a fazer predições nele, ele passa a ser um gêmeo digital preditivo. Né? Então, ele tem uma camada informativa e uma camada preditiva. Eu quero fazer predição de ilha de calor. Posso usar meu gêmeo digital para isso. Para planejamento urbano, gêmeo digital. Então, conforme eu vou colocando dados nas camadas, ou atualizando, implementando novas técnicas de Deep Learning, esse cara aí vai aumentando, né, a integração dele. E aí até eu chegar num ponto que o meu gêmeo digital vai ser autônomo. Eu não sei se o Thiago tem algum exemplo aí aí nos Estados Unidos aí, né, de algum gêmeo digital autônomo americano e tal. Mas eu sei que na Europa tem. Né? Na Holanda, por exemplo, eles têm lá um gêmeo digital totalmente autônomo. Então, é lógico, ó, o país é pequeno, né? Tem várias coisas que influenciam nisso, né? Obviamente, tá? Mas eles fazem o mapeamento, a atualização cartográfica lá constantemente, né? De ano a ano. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é feito de 3 em 3 anos, lá é feito anualmente, às vezes semestralmente. Por quê? Porque eles têm o problema dos diques lá, né? Da, da, da maré, né, que está subindo e está acabando com várias cidades lá. Está acabando com o país, na verdade. Não? Então isso daí tem que ser muito atualizado o tempo todo, né? Então eles já estão nesse ponto, graças a isso. Né? Isso é muito bom, né? Resolução de imagens, aqui ó, resolução espacial é o menor objeto que a gente consegue encontrar na imagem. Então, por exemplo, eu quero encontrar, acho que eu até falei disso, eu quero encontrar uma boca de lobo, que é o menor objeto geralmente que é visível, né, que é assim, de interesse para alguma coisa, como por exemplo a cadastro, técnico multifinalitário. Né. Eu quero encontrar uma boca de lobo numa imagem de satélite, ele vai ser o menor objeto que eu tenho que ver na imagem, tá? Que eu vou conseguir medir na imagem. Então, em função disso, é que eu vou procurar uma imagem, seja de satélite, seja orbital, seja aerotransportada, ou até terrestre mesmo, né, dependendo da situação, que vai estar dentro dessa especificação, dentro do tamanho da boca de lobo, que geralmente é 50 centímetros, então eu preciso de uma imagem, uma resolução espacial de 50 centímetros, mas é aquilo que eu falei, tomar cuidado que, principalmente as imagens orbitais, ela vem com uma resolução nominal, não é a resolução na prática. Né? A resolução na prática dela mesmo, ela é 2 raiz de 2 a resolução nominal. Tá? Que vai dar vai ficar 3 vezes pior do que essa resolução que ele está falando nominal. Você falar, a imagem de satélite é de 50 centímetros, ela é de 1,5 metro na prática. Você vai encontrar objetos de 1,5 metro. Tá? Então, aqui, ó,
Só para a gente ter uma noção, uma imagem de satélite, né, que é considerada de alta resolução, né, de 1,6 metros. Olha aqui, ó, consigo ver algum objeto? Eu deveria ver um veículo aqui, no mínimo, né? Não estou vendo, certo? Ou seja, ele não é identificável para mim, né? Não é reconhecível. 80 centímetros, também não. 40 centímetros, mais ou menos. Se o cara é especialista, ele sabe que aqui é um veículo. Ó, 20 centímetros. Tá? Seria o ideal. O ideal, assim, para imagem de satélite. Agora, câmera digital. Aqui, ó, 10 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros, 1 centímetro. Por aí vai, tá? De novo, só para a gente ter uma ideia. Ali eu estava mostrando uma imagem pancromática, né, que não é colorida. Aqui, a imagem colorida, ela borra um pouco a imagem. O sensor, né, que obtém a imagem colorida, RGB, ele dá um ruído na imagem. Tá? Tem um motivo para isso, né, que é o tipo do filtro que é usado, que é o filtro de Bayer. Então, e também porque os sensores, eles são separados eletronicamente, os sensores, né, as células. E aí, eles têm um vazamento, né, da porção do sinal que é registrado em cada célula. E esse vaza para os vizinhos, isso aí provoca um borramento na imagem. E quando é colorido, pior ainda. Então, ó, no colorido aqui já tem a resolução espacial. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a resolução espacial de uma imagem colorida, RGB, é pior do que a resolução espacial de uma imagem pancromática. Tá? Então, às vezes, a gente tem que combinar a imagem pancromática com a RGB, que é muito feito isso em imagem de satélite. Então, a imagem de satélite lá, os sensores, eles têm lá pancromático, RGB, infravermelho. Aí, o que o pessoal fala? A resolução, eu vou na pancromática, tá? E a radiometria, a resolução radiométrica, que é a qualidade, né, da visibilidade, aí eu combino, faço a fusão com a pancromática. Aí eu vou ter boa resolução espacial e boa resolução radiométrica. Essa é uma ideia, né, que é feito muito, né, para resolver esses problemas aqui. Tá? Aqui também, né, só que uma imagem de satélite mais... Aqui eu estava mostrando imagem aérea, né? Aqui já é imagem de satélite, a 10 metros, 8 quilômetros, etc. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de qual que é a granulação do reconhecimento dos objetos que estão contidos nas imagens, né, em função dessa questão da resolução espacial. Lembra, resolução espacial é o menor objeto que eu consigo identificar na imagem, está relacionado a isso. A resolução radiométrica está relacionada à quantidade de bits, né, que a imagem tem. Então, olha só, uma imagem de 7 bits, 0 a 127, essa é a resolução, como é que ela fica radiometricamente falando, né, em termos de sensibilidade de cor, tá? Olha de 8 bits, 0,255, 9 bits, e olha de 10 bits, 12 bits, né? Então, por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, uma imagem de 9, 10 bits, de 9 bits, por exemplo, de 0 a 511, aonde está, aqui tá escuro aqui, né, aqui é uma sombra, né, que está sendo projetada por esse objeto, então dá para ver que esse objeto é alto, né, pelo tamanho da sombra. Eu quase não consigo identificar os objetos que estão aqui, ó, sendo recobertos aqui, que estão sendo cobertos, né, na verdade, pela sombra. Tá? Só que quando eu melhoro a resolução radiométrica da imagem, olha o que acontece. Isso daqui eu só coloquei aqui só para ter uma ideia que não existe mais a sombra não existe mais, entendeu? Ele tem essa característica aí. A sombra está lá, mas o sensor ignora a sombra. Tá? Quanto melhor a resolução radiométrica do sensor. Isso aqui é só para... Trouxe esse slide só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de resolução espectral, ou seja, quais são as bandas do espectro eletromagnético que conseguem registrar a energia, né, do espectro no sensor. Tá? Isso daqui, como é que os caras lá que são os fabricantes de sensor conseguem falar, esse sensor aqui, de satélite, por exemplo, né, que é muito comum, você consegue, na banda do R, né,
no comprimento de onda dos 0,442 micrômetros, no 4,2 micrômetros, ao 5, ao 7, ao 6,9 micrômetros. Como assim o cara consegue? É porque eles fazem esse estudo aqui, ó, usando uma gaussiana. Então, eles pegam a amplitude nominal da gaussiana, né, na tensão elétrica máxima ali do sensor, né, gera essa curva aqui, e aí pega a média. E aí dessa média traça uma média vertical dentro da média horizontal, e aí ele consegue separar as bandas. Por isso que num sensor hiperespectral ou no multiespectral de satélite, de orbital, a gente tem lá essas especificações tão refinadas da banda, tá? Por conta disso. Isso aí está relacionado com a resolução espectral, ou seja, qual que é a quantidade de bandas que um sensor consegue registrar do espectro eletromagnético. Mas a quantidade de bandas não está relacionada com a qualidade da banda. Tá? Então, a resolução espectral, às vezes, tem um sensor, ele consegue registrar uma quantidade de bandas, por exemplo, 10 bandas, e um outro sensor de 8 bandas. O de 10 é o melhor que o de 8? Nem sempre. Porque, às vezes, o 8 ele tem uma granularidade mais refinada e a resolução espectral dele é melhor. Tá? E aqui, em termos ainda de resolução espectral, a gente tem uma noção aqui, né, do espectro, né, da sensibilidade espectral do CCD lá, do sensor, né, que é o dispositivo de carga acoplada. O pancromático, ó, olha aqui, ó, que eu estava falando, ó, o pancromático, como é que ele é bem melhor, entendeu? Então eu consigo encontrar informação no pancromático muito maior do que quando eu estou usando o RGB, infravermelho, etc. Tá? Só que aí depende do estudo. Se eu vou fazer estudo de vegetação, por exemplo, NDVI com pancromático não faz sentido, não tem como, eu vou ter que usar o infravermelho. Tá? Então, agora eu quero identificar um objeto, questão de espionagem, por exemplo. Eu quero identificar um objeto que no infravermelho eu não consigo identificar e no RGB também não. Tem que usar o pancromático, obrigatoriamente. Que é o que fizeram na Segunda Guerra Mundial e fazem até hoje. Tá? Esses drones aí da Marinha da Marinha Americana, do Exército Americano, e também da Força Aérea, né? E até esse que a gente tem aqui, que foi comprado da ExmoBots, foi comprado ali foi comprado pelo Exército, tudo ele tem lá o sensor pancromático, exatamente para espionagem. Estamos falando de espionagem, tá? O resto é outros motivos. Lógico, o infravermelho, o termal também é útil, muito útil, né? Principalmente quando o sobrevoo é no período noturno, que aí o pancromático também não vai funcionar, nem o RGB, obviamente. Pessoal, no próximo encontro, a gente vai começar a implementar um pouco, né? Vamos falar de processamento de imagem de satélite, mostrar dar algumas dicas para vocês, tem que estar afinado aí com o Python, né, para fazer o negócio, vamos mostrar o que é um kernel, como é que funciona o kernel, como é que ele faz a convolução da imagem, o básico do processamento digital de imagem convencional, para depois, na última aula, né, teórica, a gente vai falar um pouco de deep learning, né? Nesse aspecto aí, para segmentação de imagem. Eu vou focar nisso, né? Que eu acho que para a disciplina vai ser o mais interessante. Né? Que o resto é muita complexidade. Para falar sobre isso, a gente ia precisar de uma disciplina só de deep learning, que eu acredito que vocês devem até estar fazendo. Como eu comentei, deixa eu ver como assim. Tem essa avaliação inopinada aí, e aí eu vou dar, acho que 10 minutos é o suficiente, o pessoal entregar. Pode entregar aqui pelo chat mesmo, tá? E aí eu tô aqui aguardando vocês aí a entregar essa avaliação. São que 5 questões bem simples, né? Mas é mais para me entender aí o que vocês estão acompanhando a aula ou não, tá? Então tá valendo aí, pessoal, 10 minutos. Valeu. Thiago.
Oi, oi. Tá beleza aí? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Fechou então. Daniel, Oi. só uma pergunta. Como é que tu quer fazer nas aulas que a gente vai fazer a mentoria dos alunos para fazer os projetos? Porque uma das aulas, o professor Felipe vai trazer uma pessoa para trazer um projeto do início ao fim. A pessoa vai falar como é que ele tratou os dados, como é que ele recolheu, como é que ele resolveu, para os alunos terem um exemplo. E nas outras aulas, o que eu faço normalmente é assim: eu trago um tópico e depois eu fico ajudando os alunos e a gente vai vendo se eles estão evoluindo bem, eles aprendem alguma coisa. Quem tiver tirar dúvida, como é que tu acha que a gente pode proceder? É, Porque assim, eles vão estar fazendo o trabalho deles. Então, a gente vai estar lá mais para ajudar eles se eles tiverem algum problema, se eles tiverem, ou se eles precisarem de alguma opinião, se eles quiserem apresentar algo para a gente ver se está bom, se não está bom, alguma coisa assim, mas a gente não precisa dar uma aula, tipo, padrão, assim, teoricamente. tá. Entendi. Não, acho que dessa forma aí tá ótimo, cara. A ideia era essa mesmo, né? Exato. É que assim, a ideia é eles entregar, fazer a apresentação do problema, né? Aquela apresentaçãozinha de 3 minutinhos, o pitch do problema, e É, depois, no final, eles vão ter que apresentar uma solução pra gente que eles resolveram pro problema deles. E a gente vai falando, ao longo do tempo, a gente fala, olha, isso aqui não tá muito bem, ou tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas eles vão ter que trabalhar por eles, né? Eles vão ter que aprender a usar os métodos, a tecnologia que eles querem utilizar, e vão ter que ir meio que fazendo, e a gente só vai, tipo, mentorando. é isso aí, acho que tá bom, cara. Ok. Tá bom. Então a gente vai fazendo isso e eu tenho que só confirmar quando o Felipe estiver aqui, eu vou ver se eu falo com ele para ver se está confirmado alguém que vai vir aqui. Acho que eu nem lembro qual é a aula, mas o Felipe falou que tinha uma pessoa que ia vir para apresentar um problema do início ao fim, assim, como é que a pessoa resolveu, sabe? Entendi, tá bom. Vai ser híbrido também? Boa pergunta. Eu tenho que falar com o Felipe. Mas se tu quiser também, se tiver alguém que tu acha que tem uma solução interessante e tu acha que seria interessante mostrar para os alunos também do início ao fim, também pode trazer, porque assim, eles têm que entender como é que se resolve o problema, sabe? E como é que se apresenta uma solução. Se tiver alguém, também pode sugerir que a gente vê se a gente encaixa também numa aula. Eu tenho meus alunos lá, né? O duro é convencer os caras a ir lá, a aparecer 7h30 da manhã, né? Mas eu vou. Não, se não tiver também não é problema, não, não. É só para eles terem um exemplo, Eles mas não, também. todos eles trabalham com Deep Learning, né? Uhum. Ah, eu acho que tem um que é. Eu vou conversar. Para semana aqui, daqui 3 semanas, né? Eu vou ver aqui no nossa classe. Deixa eu Eu ver acho que é, aqui. né? 14, né? Só deixa eu confirmar aqui no sílabus. Eu não sei qual. A gente tem que ver com o professor Felipe o dia que ele falou que ele ia trazer uma pessoa, mas seria. Eu acho que no dia 25 ele já vai trazer alguém, tem confirmado o professor Felipe. Daí teria dia 1 e dia 8 na realidade. 1/6 e 8/6. Mas assim, não precisa ser uma apresentação longa, pode ser 15, 20 minutos a pessoa falar como é que resolveu e como é que foi feito o problema, para eles entenderem assim, eu coloquei dado daqui, eu fiz assim, e essa foi a solução, para eles entenderem mais ou menos, né? Tá. Mas assim, sem responsabilidade, porque já vai ter um e os alunos também têm que meio que tirar dúvida nessas aulas, então não pode acabar com o tempo todo. Não, beleza, beleza. Vai dar certo, vai dar certo. Vai, vai. E, viu, Thiago, a hora que terminar aqui, aí eu queria falar com você rapidinho, pode ser? Sim, sim, claro. Bom, eu só vou sair aqui, tomar uma água ali e já.
Vou esperar esses 10 minutos deles aí, a gente fecha com eles. Tá bom, então. Valeu. Valeu. Professor, só para ver se eu entendi certinho, é para colocar as respostas aqui no chat mesmo, né? Me ouvindo aqui? É para colocar no... Isso. Pode colocar no chat aí que dá para ver quem tá fazendo e quem não, entendeu? Só seguir.